Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma iniciativa do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana a pauta do programa é drone e talvez você esteja se perguntando o que drone tem com relação ao Porto de Santos. É isso que ele, Gabriel dos Santos, formado em Ciências Aeronáuticas, vai explicar para você e para mim. Gabriel, obrigado pela tua presença aqui, que prazer enorme estar com você hoje aqui no Porto 360 Entrevista. Pô, Max, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, participar do podcast junto com vocês, falar de um tema que eu domino bastante, né, que é drones. E para mim é uma honra, já acompanho o seu trabalho há bastante tempo e estar aqui para poder falar sobre esse tema tão legal é muito gratificante. Obrigado. Gabriel, eu sou incentivador de tecnologia, adoro tecnologia, é um mosquitinho ali que me picou desde o início da minha carreira profissional, junto ao Porto, evidentemente, né, focado em automação, o que me qualificou para debater muitos assuntos. Quando a gente fala de automação, obrigatoriamente, a gente é meio um médico generalista, né, tem que entender de tudo um pouco. E aí, o que me encanta, né, é a gente ver tanta tecnologia implantada no Porto de Santos. E a gente bem sabe que drone hoje é uma moda que pegou, é uma moda que veio realmente para ficar, principalmente quando a gente olha não só para a segurança, mas também para a beleza, né, para a plástica que o Porto de Santos tem. Hoje, né, se a gente olhar principalmente esse tipo de tecnologia, como é que a gente pode fazer uma avaliação do avanço dela, né, principalmente de 5 anos para trás até o dia de hoje, Gabriel? Os drones, eles eram encarados, eu acho que até pouco tempo atrás, muito como brinquedos, né, ou como câmeras voadoras, né, então o pessoal levava muito o drone para esse lado mais recreativo. Só que de um tempo para cá, principalmente igual você falou, de uns 5 anos para cá, a indústria, do modo geral, começou a ver os drones com viés mais técnico, né, então como implementar essas ferramentas tão pequenas, né, tendo uma alta produtividade, uma alta eficiência e até mesmo uma redução de custos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Porto de Santos, muitos dos trabalhos que antes eram feitos por helicópteros, hoje em dia estão sendo substituídos por drones, não só em Santos, mas na maioria dos portos do mundo. Isso acaba trazendo mais eficiência, mais assertividade, né, para aquela análise de dados e também eu acho que a questão de redução de custos, que acho que é um grande impacto. Então, a indústria, do modo geral, começou a ver esses equipamentos mais como realmente ter um viés mais técnico, né, e não só uso recreativo. A gente pode dizer que a flexibilidade, né, que o drone gera ou proporciona é um grande diferencial. Por que eu vou te fazer esse questionamento? Eu estive em Israel no ano passado com uma missão internacional do Grupo Tribuna, né, um país referência no que tange aí tecnologia e inovação. E eu vi drones lá que eram habitados, né, com filters, com solução de OCR, de leitura de caractere. Então, a polícia, ou propriamente a segurança do porto, né, ela utilizava do drone para poder fazer leitura de algumas determinadas placas e, consequentemente, fazer algum tipo de avaliação. A gente pode dizer que esses drones hoje, eles possuem tecnologias das mais diversas áreas, como reconhecimento facial, dentre outros. Como é que está isso, né? Como é que está o avanço do incremento dessas tecnologias embarcadas nos drones atuais? Então, hoje a gente tem bastante potencial, né, quando a gente fala dos equipamentos dos drones, principalmente, por exemplo, você pega as imagens, a gente pode fazer imagens térmicas, por exemplo, de alguma estrutura, para você fazer uma análise de alguma patologia, alguma anormalidade em uma estrutura, então ele já tem esse potencial, né, de poder fornecer imagens térmicas, por exemplo. Hoje em dia já tem alguns drones que já trabalham com algumas inteligências artificiais também, então se você pegar, por exemplo, alguns portos que são referências, né? Portos de Hamburgo, Barcelona e até mesmo de Roterdã, ele já tem alguns protocolos para uso de drones, né? Dentro daquele espaço aéreo condicionado.
e já vem fazendo uso muito benéfico dessa ferramenta. Tanto na parte de, por exemplo, de vigilância e inspeção, né? Parte de vigilância do perímetro mesmo, a gente sabe que os terminais são muito grandes e às vezes uma câmera tradicional não cobre todos os pontos que precisa ser vigiado. Com drone você consegue ser mais assertivo em relação a isso. A parte de inspeção, que acho que hoje em dia é o que é mais usado, né? Para você identificar algum tipo de estrutura, falha estrutural, enfim, acompanhamento do pessoal da área de engenharia mesmo. E entre outras ferramentas que a gente consegue usar aí, o drone, monitoramento ambiental, por exemplo, é muito utilizado também. Então, dentro de vários, do segmento portuário, você consegue utilizar a ferramenta para várias áreas, né, dentro do porto. Pro Porto de Santos, né? Como é que tá hoje? Porque a gente tem um canal de navegação extremamente bem concorrido, né? A gente tem ali a balsa, como a gente bem sabe, a gente tem embarcações de recreação, a gente tem as canoas havaianas que estão ali na ponta da praia o tempo todo, a gente tem pessoas pescando, a gente tem... Ou seja, é um canal de navegação extremamente bem concorrido. Sim. Quando a gente olha, né, pro anoitecer, ou principalmente no período noturno, eu gosto de pescar, né? Não é conversa de pescador. Então, todo mundo sabe que uma boa pesca, você sai, né, para pescar por volta de 5 horas da manhã. Então, você vai pegar ali, né, o amanhecer, o pescador até diz que é quando o peixe está com fome, né, para você poder fazer uma boa pescaria. E você sai obrigatoriamente pelo canal de navegação, que muitas vezes uma grande embarcação pode não ver. O drone, né, com câmeras térmicas, pode auxiliar esse tipo de orientação das embarcações? Com certeza, com certeza. Ainda não é muito utilizado, né, aqui no Porto de Santos. A gente vê que hoje ainda tem uma certa resistência da maioria dos terminais, das próprias empresas, até por conta da nossa legislação, que é muito rígida em relação a isso, e até a própria norma da autoridade portuária também é muito rígida e tem que ser rígido, né, porque a gente está falando de um equipamento aí que pode causar danos a terceiros, a estruturas, então tem um certo rigor em relação a isso, e acaba que ele limita um pouco um uso, né, disparado e exponencial de várias empresas aqui dentro. Mas ele pode ser sim usado de uma maneira muito assertiva para esse controle, né, do tráfego, digamos assim, do tráfego marítimo ali, claro. Porque ele é um equipamento que vai te dar uma imagem, né, muito rápida, né, um tempo de resposta muito maior, pode ser mandado para uma central de informações dessas imagens, via streaming, e a pessoa que está monitorando aquelas imagens consegue ali tomar uma decisão, por exemplo, de uma forma muito mais ágil, né? Sem precisar deslocar, por exemplo, uma lancha até o local para poder fazer algum tipo de averiguação. As imagens hoje, elas são transmitidas em tempo real? Já existe tecnologia para isso? E de que maneira isso funciona? É um chip de celular que vai dentro do drone? Não, já é transmitido já em tempo real. Então, tem alguns drones, dependendo do modelo, os modelos mais básicos, ele tem um link que você consegue fazer a transmissão via YouTube, por exemplo, ou você usar aquele CFTV. Então você consegue já gerar essas imagens em tempo real, desde que tenha um cabo HDMI acoplado, uma câmera, um equipamento de corte dessa imagem, e aí você consegue transmitir diretamente para uma central e fazer a captação dessas imagens, seja para poder, por exemplo, acompanhar a questão de vigilância que eu falei, ou até mesmo acompanhar a performance de operação do navio. Então, como aquele navio está sendo carregado, está sendo, né, o tempo de resposta do carregamento ou descarregamento da carga está sendo dentro do previsto, está tendo desperdício de material, por exemplo, ainda até mesmo ao acompanhamento dos funcionários se eles estão usando o EPI de forma correta, como já foi o caso. Eu estive, né, em Israel, como eu te comentei, e nós ficamos impressionados, porque a gente foi visitar o porto de Ashdod, e ao término da visita no porto de Ashdod, por incrível que pareça, o brinde que nós ganhamos foi um drone. Que legal. Né? O porto de Ashdod deu um drone para cada executivo que estava lá presente, enfim. E eu fui agraciado com 2, né? Me deram 2 drones na oportunidade, falando, Marcos, tá aqui, tem 2 drones, leva para alguém no Brasil, enfim. E eu dei pro meu sogro, né? O meu sogro, eu costumo brincar que ele é meio professor pardal, então ele gosta de manual, né? Então ele pega o manual, ele lê o manual inteiro. Quando eu compro um carro, ele lê o manual do meu carro. Então ele conhece mais do meu carro do que eu necessariamente. Então eu falei assim, vou dar o drone pro meu sogro, ele aprende, né? E depois ele me ensina, porque eu não tenho trabalho de já chega mastigado, né? Vai chegar mastigadinho ali pra mim, porque ele gosta, então eu deixo ele curtir o brinquedo. E por incrível que pareça, ele se apaixonou por essa tecnologia, né? Ao ponto de comprar um segundo drone, comprar o terceiro drone e quase infartar, Gabriel. E quase infartou, porque ele foi no prédio dele, né? Vou contar essa história aqui. No último andar, ele colocou o drone lá, ligou o drone subiu, né, uma determinada altura, ele
apertou o botão de reset, que o manual dizia para apertar o reset, e disse que o drone desapareceu. Sumiu no ar. Foi embora. Foi embora. Ele falou, meu Deus do céu, gastei um dinheiro enorme no drone, perdi o drone. Não, era o reset do drone, onde ele iria na altura máxima, né, que ele estava lá, para poder resetar o comando e entender que o controle estava ali. Enfim, era um protocolo ali de inicialização daquele drone. Por que eu estou te contando essa história e te falando absolutamente tudo isso? Porque você falou sobre a supervisão, e eu vejo ali na ponta da praia, né, principalmente quando saem os cruzeiros, né, hoje a gente olha não só aquela discoteca cheia de luz em cima do navio, quando você olha para cima do navio, tem milhares de drones ali. Milhares eu tô chutando alto, mas assim, eu fico impressionado com a quantidade de drone que tem em cima dos navios. Tem uma regulamentação, a gente está olhando agora também para o aeroporto aqui de Santos, né? A base aérea de Santos ali no Guarujá, mas a gente está olhando também para um aeroporto. Tem regulamentação para o uso de drone? Ou qualquer pessoa, como meu sogro, que gosta, né, que é fuçador, pode comprar um drone ali na ponta da praia e voar? Não, tem regulamentação e ela é bem rígida, né, conforme eu te falei, não só para aeroportos, né, mas também helipontos, né, então existe uma distância mínima que você tem que ficar desses helipontos ou do próprio aeródromo, que já é um pouco mais rígido, e o próprio Porto de Santos, ele é uma zona restrita, tá, então ele é um espaço aéreo restrito, então para você voar dentro do espaço aéreo restrito, você precisa de uma autorização, no caso aqui do nosso porto, da Autoridade Portuária de Santos, então eles têm uma norma, né, da Autoridade Portuária, que é a NAP, que inclusive recentemente ela foi atualizada agora em fevereiro, que fala exatamente o que você pode, né, quais são as motivações que você pode voar dentro do porto, quais são os documentos que você precisa e as sanções que você sofre caso você seja ali observado pela guarda portuária, que é responsável por fazer esse monitoramento, se você seja realmente pego ali numa abordagem, o que acontece com você, né? Então tem isso tudo descrito lá na NAP, e eles são bem rígidos em relação a isso, porque realmente, como a indústria cresceu muito rápido, hoje um grande desafio para os portos, no modo geral, é esse controle, né, de quem está sobrevoando os próprios terminais, os próprios navios, e qual é a finalidade dessa filmagem? É uma espionagem? É o envio Essa é uma preocupação, porque você tem conhecimento ali da operação, né? Exatamente. Como eles estão fazendo, de que maneira. Exatamente. Ou é o envio de algum ilícito, né? Que como já teve alguns casos já reportados em relação a isso. Então tem essa preocupação, né? E aí por conta da norma restringiu-se esse espaço aéreo do Porto de Santos, justamente para que as pessoas não voem de uma forma descontrolada, né? Vou voltar na ponta da praia ali. Quem está na ponta da praia com um drone, ele precisa ter um credenciamento na autoridade portuária, ou ele pode chegar sábado à noite lá, colocar o drone dele e sair voando? Ele precisa de autorização. Ele tem que obrigatoriamente ter uma autorização. Precisa de autorização, porque ali tá feito algum tipo de sanção ali, até o recolhimento do drone, caso ele não tenha essa autorização. Exatamente. Ele precisa de autorização não só da autoridade portuária, mas precisa também do DECEA, né, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Então, eles que fazem toda essa coordenação de aeronaves, helicópteros, né, e um monte de coisa que acaba passando no ar, não só drone. Então, eles fazem essa coordenação através de uma solicitação no sistema próprio, e o seu drone tem que estar cadastrado na ANAC e homologado na Anatel. Então, são estas os requisitos legais aí que você precisa para voar numa área restrita. Aí, ó, fica a dica do especialista. Se você não tem autorização, tá ali na ponta da praia sobrevoando os navios que estão entrando e saindo do canal de navegação do Porto de Santos, você está restrito a ficar sem o teu drone. Exatamente. Né? Então, tem que tomar cuidado. Tem que cuidado, faça aí o responsabilidade. cadastro direto no site da autoridade portuária. Exatamente. Eles têm um site próprio para você fazer protocolar um ofício, mas lembrando que para a autoridade portuária você precisa fazer uso profissional desse drone, não é permitido o uso recreativo para voar na área do porto, tá? Então você precisa ter uma motivação profissional para isso, porque você vai precisar protocolar um ofício e a autoridade portuária vai verificar esse ofício, enfim, bater junto com as suas documentações para autorizar aquele voo ou não. E aí, com essa autorização, você vai protocolar essa autorização dentro do sistema do DECEA, que aí eles vão autorizar seu acesso ao espaço aéreo ou não. Então, são coisas diferentes, tá? Então, você precisa ter a autorização da autoridade portuária, mas precisa ter também uma coordenação com o DECEA para que eles autorizem o seu acesso ao espaço aéreo. Tá aí, precisa brincar com responsabilidade. A gente tem muitas embarcações entrando e saindo
do Porto de Santos e, obrigatoriamente, você não pode atrapalhar ou, de alguma maneira, gerar algum tipo de risco para essas embarcações. Quero voltar na tecnologia, né? Eu fiz um cruzeiro no ano passado e, ao sair com o cruzeiro, eu gosto sempre de ficar no último andar do navio e ver ali a nossa Baía de Santos, né? A gente consegue até ver Praia Grande, né? Ver o lado do Guarujá também, que é muito bonito. E eu me recordo que eu estava ali, passando ali, acho que o Farol da Moela, já passando ali a Ilha das Palmas com o navio, já estava um pouquinho até, quase chegando realmente ali em alto mar, né? E os drones estavam acompanhando ainda. Aquilo me impressionou, aquelas luzinhas ali em cima, parecia uma série de OVNIs, né? Que estavam sobrevoando o navio. A que distância vai um drone, né? Como é que está hoje realmente a tecnologia nesse sentido? Porque a distância ali era bastante longa, né? Dava para perceber que a gente já não conseguia mais ver a ponta da praia. Eu só via luzezinhas pequenininhas, sabe? Lá de alto mar. Isso me impressionou bastante, Gabriel. Sim, hoje tem os drones de maior potência, digamos assim, eles têm uma autonomia grande de distância. Então tem drones que hoje conseguem percorrer 2, 3, até 5 quilômetros, dependendo do equipamento, né? Então, tranquilamente ele chega. Claro que tem que ter o gerenciamento da sua bateria, né? Questão de influência de vento, às vezes você consegue fazer uma determinada... percorrer uma determinada distância com X% de bateria, porém, para voltar você pega um vento contra e acaba gastando muito mais. Então, o piloto ele tem que ter essa habilidade, né, de fazer o gerenciamento da bateria para que não corra nenhum tipo de problema nesse retorno, né? Não avisa? Ou seja, se estiver acabando a bateria, ele automaticamente já não traz o drone de Não, volta, ele avisa. Não correr o risco de cair na água? Não, ele avisa, você vai ter, mas só que o controle, o monitoramento da bateria, ele tem que ser seu, né? Mas se por algum motivo você estiver voltando, ele não tiver bateria suficiente para voltar, ele vai pousar em emergência na água. Que ótimo, hein? Que ótimo. Então por isso que a gente recomenda que não voe tão... A produção aqui tá dando risada aqui, né? Olha só, vai pousar na água. E quanto custa um drone desse? Hoje a gente tem drones para uso recreativo a partir de 5 a 7 mil reais, drones profissionais a partir de 40, 50, até 100 mil reais tem drone. Você pousa 100 mil reais na água e perde. E já teve bastante gente que aconteceu isso. A prova d'água não é? Não, ainda não. Ainda não é. Qual a autonomia de uma bateria dessa? Hoje é média 40, 45 minutos. Só 40, 45 minutos. Desses drones mais convencionais, né? Sim. Que são os multirotores, que é isso que a gente está acostumado a ver no dia a dia, uma média de 40, 45 minutos. Gabriel, eu gosto de desafio, né? Você sabe, não só na TV, mas aqui também no Porto 360 em entrevista. Eu queria te pedir um favor. Vamos lançar um desafio aqui. Eu queria te pedir uma imagem no amanhecer do Porto de Santos. Né? Um sobrevoo que você faça ali quando você tiver a oportunidade de fazer. Você vai fazer uma imagem do entardecer, né? Do Porto de Santos. E aí eu vou te pedir também que você faça uma imagem ali da travessia de balsa até a entrada do canal ali na ponta da praia. Vou te pedir 3 vídeos. E aí nós vamos soltar no Instagram do Porto 360. Anota aí, @Porto360AT, uma pesquisa para saber qual é o melhor vídeo. Show. Legal. O vídeo mais votado, nós vamos sortear entre as pessoas que votaram um boné do Porto 360 que ficou fantástico. Legal. O Gabriel vai levar vai tirar uma foto, vai colocar no Instagram dele lá. E uma mochila também. Cara, a mochila ficou fantástica. Tá combinado? Combinado, desafio aceito. Ó, desafio. Então a gente vai soltar, fica ligado lá no Instagram do Porto 360, Porto 360 AT, né? Segue lá o Instagram para que você veja essa campanha que a gente vai soltar. E eu tenho certeza, hein, Gabriel? Tu vai caprichar nas imagens. Com certeza. Vamos engajar isso aí. Tá lá, ó. Deu pra ver, hein? Trabalho aí do Santos Drone e do Gabriel. Gabriel, primeiro, quero te parabenizar pelo empreendedorismo, né? Obrigado. O Gabriel me perseguiu nas minhas mídias sociais, no meu Instagram pessoal, por quase um ano. Quase um ano. Um ano, né? Para estar aqui no Porto 360 e valeu a pena. É isso, o empreendedorismo é isso, a gente tem que ir atrás, a gente tem que correr. Muitas vezes a agenda ela não dá certo, mas no momento oportuno as coisas acontecem. E quero te parabenizar pelo teu trabalho. Sempre quando tiver imagem do Porto de Santos, manda para mim. Deixar. Quero ver também. Brincadeiras à parte, Gabriel. Obrigado pela tua presença aqui.
a casa está sempre à tua disposição. Obrigado, Maxwell. Eu que agradeço a oportunidade. Eu já acompanho o teu trabalho há um bom tempo, né? Não só nas redes sociais, mas eu sou fã do programa Porto 360. Toda vez que eu tô sábado em casa, eu paro realmente para assistir. Eu gosto muito, acho que o teu conteúdo ele é muito leve, né? Você faz, acho que faz parte, assim, de alguma forma do Porto, porque você consegue levar o teu programa e várias curiosidades sobre o Porto, acho que pro mundo inteiro, né? Através do Globoplay. Então, as pessoas que moram até fora do país conseguem ter acesso a essas informações. Então, eu sou um eterno curioso, eu venho de uma outra área que não tem nada a ver com o Porto, né? A área da aviação, mas acabei me apaixonando pelo Porto realmente por conta das imagens que eu consigo gerar, né? E acho que de alguma forma eu também contribuo para que o nosso Porto de Santos seja cada vez mais valorizado, né? Visto do alto, e as pessoas realmente entendam a importância do maior porto da América Latina. Sem dúvida, tu é um portuário e é um marinheiro desse setor, assim como eu. Não marinheiro de profissão, mas um marinheiro que adora navegar e voar no maior do hemisfério sul. Exatamente. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio